inclusive por muito bons advogados orientando as pessoas. É de se questionar, inclusive, como no depoimento anterior e nesse, advogados que são caros, conhecidamente caros, estão representando pessoas que alegam não terem renda para poder pagar aluguel. A incoerência já começa por aí. Nós demos à testemunha todo o direito de permanecer calada, conforme o habeas corpus dado pelo Supremo, em não se incriminar, mas foram muito claras as posições em que ele deveria falar a verdade nas perguntas que não estavam cobertas. Ele, em vários momentos, omitiu as informações, escondeu documentos, sabia das movimentações, primeiramente negou, depois deu outras informações que acabaram também não se confirmando em valores, tem pleno conhecimento de toda a atividade, foi representante das várias empresas usadas para desviar o dinheiro dos aposentados e alegou aqui não desconfiar de absolutamente nada e só saber somente com a Polícia Federal. Diante das notas taquigráficas, do início, do meio e do fim do depoimento, ficou constatado o crime de falsidade contra a CPMI e isso está previsto em lei como prisão em flagrante. Não tive outra ação senão a de demonstrar que nós não estamos aqui para tolerar mais nenhum tipo de engano a essa CPMI. Nós respeitaremos todos os direitos, mas nós também seremos muito firmes com as pessoas que comparecerem aqui. E se não comparecerem, terão a condução coercitiva decretada por essa presidência. Presidente, vamos lá, só para entender melhor tecnicamente, qual foi o crime pelo qual ele foi preso em flagrante? E aí, quando a gente fala em ocultação de documentos, assim, tentou uma dúvida durante a sessão, que é a seguinte, poderia, de repente, fazendo papel de advogado do diabo aqui, poderia parecer um pouco contraditório que ele fosse acusado de ocultar documentos que não foram solicitados dele antes. Que documentos são esses? A CPI já tem posse desses documentos? Nós temos as quebras de sigilo e as informações que chegaram por parte da Receita Federal, mostrando com clareza que ele provisionou e sacou milhões de reais em agências bancárias de Brasília. Ele mesmo confessou apenas um dos saques, mas foi questionado sobre os demais e negou o que está claramente provado, que ele está escondendo documentação, que ele está escondendo informação sobre as ações que ele praticou. Segundo ponto, as datas em que ele diz encontrar com pessoas com determinados envolvidos no esquema também não são de acordo com o que foi demonstrado claramente pela documentação apresentada. Mentir para uma CPMI é crime e isso foi exatamente o que nós alertamos desde o início. Inclusive, demos a ele a chance de dar respostas corretas. O relator voltou a perguntar em vários pontos e as informações, ou pelo menos a tentativa de omitir a verdade da CPMI, se tornou uma prática comum. O mandado de prisão, a ordem de prisão foi dada em cima, portanto, dessa demonstração de que ele estava disposto a não contar a verdade do depoimento. Pessoal, continuando aqui a live, eu falei no final da reunião, mais para cá um pouquinho, que ninguém aqui está satisfeito com fazer, por exemplo, o que aconteceu nesse momento, ter que decidir em cima de um falso testemunho. Mas não coube outra saída o presidente, depois de ter dado a chance, inclusive, para o depoente corrigir as informações, e ele, como eu disse também na minha fala, não sei se por má fé, não sei se por medo, porque está sendo chantageado, não entregou as informações verdadeiras o tempo todo. Às vezes falava, às vezes, pelo visto, escondia, não sei se, repito, né, por má fé, por conivência com o que aconteceu, por medo, mas descumpriu a lei. É importante dizer também que nós aqui estamos fazendo o trabalho para achar os peixes grandes, aqueles que roubaram no INSS, está aqui o senador Girão do meu lado, vem cá, que roubaram no INSS, que distribuíram, o Careca que vem aqui na quinta-feira já está preso, mas tem muita gente grande, inclusive, que continua circulando aqui nos corredores do Congresso, que a gente sabe, né, senador, e a gente precisa ir atrás de cada um. É isso aí, um dia exaustivo, 00:30, terminou agora, como colocou o deputado Marcel, a gente fica triste com esse tipo de desfecho, porque a gente viu ali que ele se constrangia de tudo,
foi um movimento de 400 milhões que passou por ele. Não tem nem dúvida que ele participou da engrenagem. A engrenagem, sim, mas você percebe que ele é peixe pequeno nisso, né? E teve a oportunidade de falar, inclusive com relação a eventuais participação de políticos. Exatamente. Né? E ficou muito claro. Parabéns, Marcelo, você mostrou documentos, inclusive, reportagens que mostram que nesses corredores aqui, por exemplo, o careca do INSS passou, que eu já falei, né? É tão cabeluda essa história que o careca do INSS dá até um contrassenso em relação ao que está acontecendo. Agora, tem que respeitar a CPMI. Ninguém está aqui para brincar, para passar a mão na cabeça de ninguém. Então eu acredito que isso a gente sai um pouco triste do desfecho, mas como milhões de brasileiros foram lesados com tudo que aconteceu e ele poderia dar informações, né, e teve essa oportunidade em vários momentos e não fez, né, eu acredito que a gente não pode tolerar, porque tem muita gente sofrendo com isso e nós vamos puxar o fundamento. Tomara que na prisão ele reflita, né, e a gente percebe que ele está arrependido. Ele falou, uma pergunta que nós fizemos, né, ele está se sentindo enganado, ele falou isso, mas ele precisa, deu para perceber que sabe de alguma coisa e tomara que ele reflita na prisão e entregue os verdadeiros culpados, os peixes graúdos. É isso que o brasileiro quer saber nesse governo Lula, porque tudo, vamos dizer, explodiu, o valor de roubo foi uma coisa espantosa. O governo Lula teve 2 anos para tomar alguma posição e não tomou posição nenhuma. Então está na conta do governo Lula e ele tem a oportunidade de colocar e nós vamos atrás. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto, senador Girão.